Testando o som. Olá! Cá estamos nós de novo para comentar o segundo episódio dessa segunda temporada da série Euphoria. Se você está aqui pela primeira vez e não está entendendo o que está acontecendo, Euphoria é uma série incrível, maravilhosa, e eu tô fazendo um especial sobre ela, tanto no meu canal de YouTube quanto no meu Instagram. A segunda temporada dessa série acabou de ser lançada e sai um episódio novo todo domingo na HBO. E na HBO Max, que é o streaming da HBO. Assim que o episódio sai, durante a semana a gente vem aqui comentar e debater sobre o episódio novo. Então, já tem vídeo aqui no canal sobre a série, já tem um vídeo sobre o primeiro episódio dessa segunda temporada e hoje a gente vai discutir sobre o segundo episódio. E que episódio, não é, meus amigos? A gente teve um episódio muito completo, com todas as tramas apresentadas, vários relacionamentos expostos, então teve muito pano pra manga pra gente comentar aqui. Inclusive, a gente teve a volta de alguns elementos que a gente já estava mais acostumado na primeira temporada nesse episódio. Trouxe um pouquinho de novo das cores na iluminação, coisa que a gente já estava acostumado a ver. A gente vai conversar um pouco mais sobre esses elementos ao longo do vídeo e dos comentários técnicos sobre esse episódio. Eu vou começar pontuando o comentário do diretor sobre esse episódio. Para quem não sabe, o canal da HBO, o canal gringo, solta toda semana um especial sobre aquele episódio. Nesse especial eles colocam algumas cenas de bastidores e colocam a equipe técnica e os atores para falar um pouquinho sobre esse episódio. É super legal, infelizmente não tem legendado, pelo que eu saiba, mas é super legal, mesmo que você não entenda, assistir ali um pouquinho dos bastidores e tudo mais. O diretor da série, o Sam Levinson, falou que esse episódio mostra muito sobre o que as pessoas querem e o que elas falam que elas querem. O que eu falei pra vocês lá no início dos vídeos, né? Essa série tem muito mais coisas psicológicas do que a gente imagina, certo? E com essa fala do diretor, a gente já começa a falar sobre a primeira cena, né? Que começa esse episódio, que é o Nate indo pro hospital e aqueles delírios muito loucos que ele tem, de uma vida toda com a Cassie. Ele realmente está apaixonado? Nate, conseguiria se apaixonar por alguém? Inclusive, eu tenho que pontuar aqui que a edição dessa série é sensacional. Eu já falei muito para vocês, sobre os aspectos técnicos e eu tenho que pontuar aqui nesse episódio o quanto a edição fez diferença. A edição fez um episódio super dinâmico, a gente tem várias brincadeiras, Tem uma cena no banheiro em que as meninas estão falando um pouquinho sobre elas, a gente volta a ver, a bagagem, o que aconteceu ali até elas chegarem nessa cena do banheiro. Enfim, acho que quem assistiu consegue entender, É muito legal essa brincadeira que eles fazem com a edição. E aqui no começo isso é muito presente, a gente tem esses, delírios, enfim, esses pensamentos do Nate. Inclusive, outra coisa muito legal de pontuar, esse episódio é muito rico, meu Deus. O legal de pontuar é que o Nate, quando tá tendo, não sei se pode se chamar de alucinações ou se só são pensamentos dele enquanto ele tá, naquele hospital desacordado. Tá pensando ali na Cassie, mas se vocês prestarem atenção em vários dos flashes que aparecem a Cassie, algum deles não aparece a Cassie, aparece a Jules. Se piscar, perdeu, entendeu? Uma curiosidade pra vocês, também nesse vídeo que sempre rola lá na HBO, o Nate falou mais ou menos o quanto tempo ele ficou na cadeira pra fazer aquela maquiagem, depois que ele levou os socos na cara, e foi em média de 4, 5 horas que ele ficava na cadeira por dia para conseguir gravar essas cenas, Quando trabalhou, inclusive, ele falou que eles colocaram pontos, perto da testa dele ali. Esses pontos que foram colocados, obviamente, não estão na pele dele, mas com o tempo ele ficou tão mexido com aquilo tudo que ele começou a sentir dor de verdade. Para vocês verem como mexe com o nosso psicológico, A atuação e estar naquele lugar, enfim, tem todo um processo e realmente a gente acaba acreditando que muita coisa está acontecendo de verdade. Isso, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, voltando, a gente tem aquela cena maravilhosa, onde a edição foi sensacional, em que mesclou, esses pensamentos do Nate com a Cassie, um pouquinho da Jules, a gente vê um pouco do que seria esse Nate sonhador, falando sobre a Cassie, o quanto essa mulher seria a mulher ideal para ele, que ele poderia, aquela imaginação que quando a pessoa se apaixona já imagina a família. Acho que uma coisa legal de pontuar aqui é que o lance de ter aparecido a Jules aí diz muito sobre o quanto talvez o relacionamento deles, mesmo que online, tenha sido verdadeiro, o quanto realmente era legal para ele conversar com ela, o quanto ele tem desejo com ela. Enfim, acho que a gente pode ver um pouco mais disso ao longo da série, espero,
né, que eles falem mais sobre esse assunto aí. Essas imagens da Jules não podem ficar só ali escondidinhas, não. Eu quero entender um pouco mais da cabecinha do Nate. E nessa cena também, eu acho que rolou uma das falas mais legais, assim, pelo menos que me tocou. Uma das falas da Rue nesse momento, né, é sobre e se a gente pudesse voltar no passado, e se a gente pudesse mudar, onde é que a gente estaria agora? Qual seria o final? Seria diferente? É muito legal relacionar isso, né, na história do Nate. Se ele voltasse, não tivesse todo o rolo com a Maddie, tivesse, né, olhado para Cassie primeiro, ele estaria em um lugar diferente agora. Enfim, acredito que talvez não, porque ele é uma pessoa bagunçada, mas é muito legal a gente ter esses questionamentos, né? Antes da gente ir para outra cena, eu sempre esqueço de pedir para vocês, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve! Vão ver muitos vídeos por aí sobre Euphoria, sobre série. Eu também gravo um pouquinho de vlog aqui na Alemanha para vocês conhecerem um pouco desse país. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham, né, dessa série, o que vocês curtem, o que vocês acharam desse episódio. Vamos comentar e debater sobre, tá? Também tem o meu Instagram aqui, se vocês quiserem seguir, tem mais conteúdos por lá. Bora juntos nessa! A gente tem uma cena da Rue e da Jules ali no colégio, com ele, ó, foi uma cena super estranha. Eu falo dessa cena pra gente voltar um pouquinho no que eu falei lá no primeiro episódio. Lembra que eu falei pra vocês sobre a série ter uma pitadinha mais de comédia, pelo menos eu senti, do que a primeira temporada? Aqui, de novo, a comédia apareceu. Não sei se vocês repararam ou sentiram isso nessa cena, mas eles fazem uma brincadeira, né, com o que a Rue tá falando mentalmente, né, ou do quanto aquela cena é estranha, e aí o Elliot realmente fala aquilo, então é uma jogada de roteiro legal também, e tá aí a pitadinha de comédia novamente. Inclusive, eu assisti um vídeo com as atrizes de Euphoria, e elas comentam sobre isso. Essa série está mais pesada na segunda temporada, mas ela também tá mais divertida, mais engraçada. Então, tá aí, viu? Não tô rindo sozinha, alguém também tá achando isso engraçado. Esses pequenos elementos que estão aí fazem a diferença. E acho que também essa cena não foi em vão. Talvez sim o Elliot tenha um pequeno crush na Rue, talvez. Porque lá, quase no final do episódio, acho que a irmã ou a tia dele, não me lembro, pergunta pra ele, né? Quem é essa? Ou por que você tá trazendo ela aqui? E ele fala, só tô trazendo mais uma pessoa que eu trago pra casa, e ela ressalta que não é todo mundo que ele leva pra casa não, assim, isso não é comum, entende? Então sim, acho que a gente pode ver ou um triângulo amoroso, ou não sei, né? Não sei, vamos esperar para ver. A gente vê também um pouquinho sobre a Cassie e a Maddie, né, do quanto a Cassie não deveria estar mexendo com a Maddie, porque sim, elas são muito amigas, mas a Maddie também é uma pessoa sem escrúpulos, assim, se ela tiver que fazer alguma coisa, ela vai fazer. E aí é super legal porque a gente tem um pouquinho da bagagem da Maddie também, né, do quanto ela realmente não tem medo, ela enfrenta as situações, ela bate em todo mundo se ela quiser. É aquela energia da Maddie que a gente já conhece, então fica ligada, Cassie. A gente vê mais um pouquinho também da Maddie, né, trabalhando agora como babá. Achei super legal eles mostrarem isso, porque lá na primeira temporada a gente tem um episódio sobre ela, em que ela fala um pouquinho dessa questão do trabalho, que ela sempre viu a mãe dela trabalhando, e ela viu a diferença, né, das pessoas que estão trabalhando e das pessoas que estão só ali sem fazer nada, pagando por aquele trabalho, algo que ela almeja. Então, acredito que ela vai começar a lutar para ter o dela, sabe? Uma curiosidade também é que o guarda-roupa que foi feito, né, quando a Maddie entra no quarto dessa mulher que tem milhares de roupas incríveis, foi um pouco inspirado no gosto da Maddie também. Ela pensou, né, nossa, o que poderia ter aqui que eu ia pirar e que provavelmente a Maddie também ia. Acredito que foi um colega, um conhecido dela, que fez um pouquinho da curadoria do que ia estar ali, de quais peças vintages incríveis poderiam estar naquele guarda-roupa. E aí a gente vê que ela realmente se diverte vestindo tudo aquilo. Agora a gente vai comentar uma das cenas que eu mais gostei neste segundo episódio. Quero saber qual a cena preferida de vocês também. Que é a cena da Kate. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o vídeo que eu comentei no primeiro episódio, eu falei sobre o olhar da Kate naquela festa, certo? Lá no final do episódio, quando a gente tem aqueles flashes e mostra um pouquinho de cada personagem. Quando mostrou a Kate, ela tava com um olhar completamente fora de si, ela tava em outro lugar e não ali naquela festa com o namorado dela. Pronto. Agora aqui, nesse segundo episódio, a gente vê um pouquinho mais sobre, né, essa trama, e realmente ela não tá 100% completa, 100% feliz. Ela tenta buscar um pouquinho, né, dentro dela do que tá acontecendo. A gente tem uma cena super legal, divertida também, dela com um cara que parece muito um dos personagens de Game of Thrones. De novo, uma curiosidade pra vocês, quando o Sam Levinson falou dessa cena para a equipe, ele deu essa referência, falou, eu quero que seja uma
vibe Game of Thrones aqui. E realmente a galera no set e na pós fez isso acontecer, né? Quem viu Game of Thrones pegou a referência, acredito. Toda essa cena é um pouco divertida, mas também fala muito sobre o inconsciente da Kate, ou consciente, né, porque tá lá muito presente pra ela, dessa fanfic sempre que ela tem muito a ver com ela, né, de fantasiar essas relações, e a gente começa aí a entender um pouco mais do que ela imagina e do que ela quer pra ela. A cena é muito engraçada, o início, e termina de uma maneira muito legal, muito mais tensa, que é a questão, né, da mídia, das redes sociais e dessa positividade tóxica que a gente tem de que todo mundo tem que estar bem, tem que se sentir bem com o corpo que tem, mas quando a gente tem a maioria das pessoas falando isso na internet, são pessoas super, né, magras, esbeltas, com o corpo perfeito. É um assunto super legal que o Sam levantou, ele fala isso inclusive nesse episódio, sobre os bastidores, um pouquinho do quanto a internet tá cheia disso, cheia de pessoas que estão dando conselho o tempo todo para outras pessoas que não pediram esses conselhos, e o quanto a gente tem que o tempo todo falar que tá bem e que, eu me aceito, meu corpo é bonito, mas a gente tá lá usando milhões de filtros. Problema nenhum com os filtros, mas, né, o que a gente tá falando e o que a gente tá fazendo, vamos tentar. Então, acho que foi uma crítica super legal e super pertinente que ele fez. Inclusive, a Kate grita, né, eu não tô bem, e aí se eu não tô bem, eu também tenho direito de não estar bem, de não gostar do meu corpo, não é só porque eu represento algo que eu tenho que falar que a vida é bela. Não é assim. E a cena é muito bem feita também, né? A gente tem uma coisa meio lúdica ali, como se essas mulheres aparecessem na cabeça dela, mas elas estão ali na cena, então vai aparecendo cada vez mais essas mulheres, como se elas tivessem saído do computador dela, elas vão indo pra cima da Kate. É super legal essa cena e representa muito também. Inclusive, uma das falas muito legais nessa parte é que a Rue, né, narra algo mais ou menos, o problema de não gostar de você mesmo é que você normalmente não pode falar sobre isso. Eu acho esse tema muito legal, porque a gente sempre está sendo impulsionado a falar sobre as coisas maravilhosas e a falar o quanto a gente é feliz e tá bem, quando na verdade é muito mais legal, né, quando a gente se abre, quando a gente fala, olha, por aqui o processo está sendo esse, por aí é o mesmo, como é que tá sendo para vocês, enfim. Vamos debater mais sobre os nossos processos internos, certo? Eu sou dessa linha aí de pensamento. Bom, nesse episódio também a gente conhece um pouquinho mais sobre a Faye, que é uma menina que apareceu lá no primeiro episódio. Eu achei que ficaria por ali, né? Mas ela veio nesse segundo episódio também, foi resgatada ali pelo Fez e acredito que ela vai fazer parte dessa história daqui pra frente, já que agora ela está morando com o Fez. Uma curiosidade é que essa atriz foi chamada para fazer o casting porque acredito que ela, né, estava dentro do perfil da personagem, mas ela é uma estrela pornô, ela é muito conhecida aparentemente no meio dos filmes, né, adultos aí. Aparentemente ela tinha todo o perfil que o Sam buscava e era uma boa atriz. Então tá aí no elenco de Euphoria hoje, inclusive é super legal ver a entrevista dela sobre, porque ela vinha como uma série referência para ela, amava. E aí, quando ela foi chamada pro teste e tal, ficou super animada. E tá aí atuando super bem, né? A galera tá falando super bem da atuação dela. E guarda essa informação aí dela com Fez, porque isso vai gerar uma situação meio tensa, um pouquinho tensa mais pra frente. Bom, e aí a gente vê a Rue lá com ele, ó, de novo, deixando de ver a Jules pra ficar um pouquinho com ele. Depois foi lá na reunião, ainda bem, pelo menos isso. A gente tem também a Cassie com o Nate. E um detalhe importante que não foi muito falado nesse episódio, mas a gente reparou, é que quando a Cassie entra no carro do Nate, né, pra eles irem para aquele lugar todo estranho, a Rue tá passando por ali de bicicleta e ela vê a Cassie. E provavelmente ela sabe que aquele é o carro do Nate, então muito provavelmente a Rue sacou tudo ali, esperta como ela é, né? Como a gente já sabe na primeira temporada, ela quase sacou tudo. Eu acho que ela, né, tá guardando aquela informação ali, apesar dela não ter falado nada sobre isso no episódio. Acredito que mais pra frente ela saber disso vai fazer alguma diferença. Vamos ver. Então a gente tem toda aquela cena da Cassie com o Nate, inclusive acho que a Maddie já tá sacando, porque ela ligou pro Nate, ele não atendeu, ela ligou pra Cassie, a Cassie não atendeu, teve aquela situação lá, né, quando elas estavam levando ele pro hospital, de talvez ter visto a Cassie de mão dada com o Nate. A gente também entende muito sobre a Cassie e o Nate nessa cena do carro, em que eles vão para um lugar super afastado. O Nate fala, né, pra ela que eles não podem ficar juntos, então você vê que ele realmente tá guardando aquele segredo às 7 chaves, né. A Cassie sai correndo por ali, também a gente lembrando do quanto ela sofreu psicologicamente com esses caras que só abusam dela e vão embora, né, e que não querem nada com ela.
o quanto aquilo mexe com ela. Mas, obviamente, ele vai atrás dela, esses dois acabam ficando juntos de novo. E aí o episódio começa a encaminhar para o final e começa de novo a subir o nível de tensão desse episódio, que até então foi um pouquinho mais tranquilo que o primeiro nesse sentido, né? A questão da ansiedade, da adrenalina. Mas aí ela começa a aumentar de novo, porque a gente tem essa situação em que os dois podem ser descobertos. A gente tem a situação da Rue com o sponsor, onde ela de novo se drogou antes de ir pra reunião. E a gente tem a situação do pai do Nate. Ele acaba confrontando a Cassie, a Alexia, acaba sacando que é o Fez, sabendo quem é ele. E a gente tem uma cena muito legal no final desse episódio, que é a cena em que a Alexia vai falar com o Fez. Ela fala um pouquinho, né, sobre o quanto ela fez as coisas na vida dela muito certinhas, muito regradas, e o quanto ela precisa, talvez, se arriscar mais. E aí ela vai finalmente falar com o Fez. Uma coisa técnica legal que eles colocaram nessa cena, se vocês repararam, as geladeiras todas estavam com a cor vermelha, né? E a cor vermelha representa muito nessa cena. Quando a gente fala da psicologia das cores, o vermelho está muito associado à violência, ao sangue, mas também está muito associado ao amor. E é muito o que essa cena fala, né? O que essa cena passa pra gente. A gente tem ali a Alexia indo finalmente falar com o Fez, né? A gente tem um pouquinho dessas borboletas no estômago que rolam quando a gente vai falar com alguém que a gente gosta, né? E finalmente toma uma atitude e tal. Como eu falei pra vocês, a Faye, que é essa personagem nova, estava lá, então foi uma coisa meio, né? Não sei se vocês sacaram, meio estranha, tipo, então tá, Fez, vim falar com você, mas será que você tá com essa pessoa? Me enganei. O Fez é super tímido, de novo a gente tem aquele contraponto no personagem que é, né, o durão, o que tá com a arma, o que vende droga, mas que também é super tímido quando se fala da vida pessoal, de, né, sentimentos, amor e por aí vai, então foi bonitinho ver essa cena. A gente também tem, junto nessa cena, a tensão do pai do Nate indo lá ver quem é o Fez. A todo momento a gente acha que vai dar ruim de novo, como no primeiro episódio. E outro ponto para ressaltar aqui, fora essa iluminação vermelha que, né, já passa um pouco das duas coisas que acontecem ali, é a trilha sonora. Se vocês perceberem, essa cena praticamente é silenciosa. Então a gente tem momentos de silêncio, poucos instrumentos musicais tocando ali, só para dar uma tensão crescente. A gente tem as imagens também que vão cortando o tempo todo, né, para detalhes. Então a gente vê que tem uma arma no bolso dele, a gente vê Vez tentando entender o que tá acontecendo, a Alexia ali, tipo, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, então... Você quis dizer TV? Eu falei Lexia, Alexa. Alexa, eu não estou falando com você. Ai, vai ter robô em casa, vai. Vamos lá, eu estava falando sobre a Lexi, enfim, toda aquela cena, né, a montagem ajudou muito a gente a entrar naquela ansiedade, se questionar se ia acontecer ou se não ia acontecer. Acaba que por ali, por enquanto não acontece nada, mas a montagem desse episódio e a trilha sonora nessa cena são sensacionais. Bom, e a gente tem o final aqui que, né, a merda foi jogada pro ventilador, tipo isso. O pai do Nate confronta ele, né, sobre quem é aquele cara, porque ele fez isso, e ele fala toda a verdade, finalmente, Nate. A gente tem um início de episódio super forte, né, da relação desses dois. O Nate, inclusive, fala que preferia que o pai dele estivesse morto, porque ele sabe tudo que o pai fez e o quanto isso abalou ele psicologicamente, né. Então, ali naquele final, acho que finalmente ele resolveu confrontar o pai dele, pelo menos um pouco, né? E ele coloca, né, tudo ali na mesa logo. Olha, eu sei da Jules, eu sei que você também filmou ela. E a gente termina o episódio, né, com aquela clássica pergunta: e aí, você tá comigo ou não tá? A pessoa nem começa a se transformar numa pessoa boa por conta da Cassie. Acho meio difícil, é um pensamento talvez muito positivista para essa série, né? Uma cena muito legal também é que o sponsor, né, o cara que cuida da Rue lá no grupo, vai conhecer a mãe da Rue. E posso estar enganada, mas eu acho que vai dar alguma coisa aí, né? Tomara. Acho ele um personagem muito legal, a mãe da Rue também, né? Sofreu muito já, merece alguma coisa aí. Então vamos ver o que vai vir por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa por aqui. Como eu sempre peço para vocês, deixem aqui nos comentários, eu quero muito saber o que é que vocês estão achando também, se tem alguma coisa diferente que vocês acharam sobre alguma cena, se eu esqueci de falar alguma coisa por aqui, porque com certeza eu esqueci, é muito detalhe em cada episódio. Então, a gente tá aqui para conversar, para debater, ok? Até o próximo episódio, estou muito curiosa, vamos comentando juntos por aqui e até mais. Beijos!